Shalom, amados. Bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Quero agradecer a você por estar participando do nosso canal. Então peço para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha, que é muito importante, e compartilhe. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube reconhece que isso é importante, que essa mensagem é importante, então ele indica para outras pessoas. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 17, a partir do verso 16. Vou ler, que é a oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é minha família, para que me trouxeste a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te? Por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, o Senhor, por amor do teu servo, de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Quando eu estava meditando esse trecho da palavra do Senhor, me veio o tópico lágrimas de gratidão. Nós sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quando o Senhor rejeitou Saul como rei de Israel, ele falou para Samuel que ele procurou um homem segundo o seu coração. Nós vamos verificar o que identificou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quais eram as qualidades que havia em Davi para ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Esse trecho da oração é quando Natã fala com Davi a respeito de um desejo que veio no coração de Davi, que era construir um templo, uma casa para o Senhor. E o Senhor falou para Davi que ele não ia poder fazer isso, ele não ia poder construir a casa para Deus, mas sim o seu filho, Salomão. E diante dessa orientação, dessa instrução que Deus falou para Davi, que ele não ia poder construir a casa para o Senhor, não veio revolta no coração de Davi. E nós vamos observar que Davi era um homem que cometeu muitas falhas, muitos erros. E apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, o Senhor corrigiu Davi em todas as suas falhas, em todos os seus erros. E Davi acatava a correção de Deus. Nós vamos observar na trajetória quando Davi comete adultério. Desse ato, Betseba, nasce uma criança. Essa criança fica doente. Davi ora, jejua, porém a criança vem a falecer. Mas mesmo assim, Davi não ficou revoltado com Deus. Depois você pode ler lá em 2 Samuel 12, 22. Quando Davi ele faz oração e quando falam para ele, olha, o seu filho já morreu, Davi se levanta e continua a sua vida na
Ele não ficou revoltado contra Deus. Ele não murmurou contra Deus. Ele compreendeu que aquela repreensão estava sendo correta da parte de Deus. E ele apenas ora pedindo para que o Senhor continue com ele. E nós vamos ver, queridos, que cada fase de Davi, nós vamos vendo o agir de Deus atuando na vida dele, corrigindo ele como um rei. Porque Deus o colocou como rei de Israel, porque o Senhor tinha propósito sobre a vida de Davi. E quando nós observamos, Davi ele tinha sede. Davi tinha sede da presença de Deus. Quando Davi vence os filisteus pegam a arca, aquilo não deixou que Davi ficasse contente, acomodado. Davi queria trazer a arca para Jerusalém. E nós vamos observar que, de uma maneira sem sabedoria, sem consultar a Deus, ele foi trazer a arca assim. Pegou carros de guerra, homens de guerra, para conduzir a arca. E o que aconteceu? Nós vamos ver que Uza, uma das pessoas que estavam carregando a arca, ele tocou na arca para impedir que a arca caísse. Este homem morreu. E Davi ficou muito temeroso. Você pode ler depois lá em 2 Samuel 6, 8. Davi ficou muito temeroso com isso. E Davi esperou 3 meses para buscar a direção de Deus, como ele deveria levar a arca do Senhor, a presença do Senhor aonde ele estava. Interessante que para Davi a presença de Deus aonde ele estava era muito importante. E nós hoje, será que onde nós estamos, a presença de Deus para nós é importante? Aquilo que nós estamos fazendo, a presença de Deus para nós é importante? O que nós estamos assistindo, a presença de Deus para nós é importante? Se nós não compreendemos a importância de termos a presença de Deus, querido, nós ainda estamos longe de saber o verdadeiro propósito nosso. Então nós precisamos desejar a presença de Deus. Então Davi tinha essa preocupação de trazer a presença de Deus. Esse homem que agora conseguiu levar a arca para Jerusalém, veio o desejo do seu coração de construir o templo. Mas o mais interessante, que Natan falou para Davi que a ideia dele era boa, porém não seria ele que ia construir o templo, mas sim seu filho. Nós vamos ler lá em 1 Crônica 22:8. Olha o que o Senhor diz para Davi. Quando o Senhor fala para Davi que não será ele que vai construir o templo, o Senhor coloca no coração de Davi o desejo de preparar todas as coisas para a construção do templo. Davi pensa: Salomão é jovem, é inexperiente, vou deixar tudo preparado, vou deixar tudo encaminhado para que ele possa fazer tudo aquilo que está no coração de Deus. E ele chama seu filho Salomão. Antes dele falecer, ele chama Salomão e ele explica para Salomão qual o motivo que ele não poderá construir a arca, o tabernáculo. Então, em 1 Crônicas 22:8 diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor: Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Olha que coisa interessante. Esse
Davi que está ouvindo de Deus que ele não vai poder construir o templo porque ele derramou muito sangue diante de Deus, o próprio Deus falando com Davi, mas esse Deus também, que Davi toda vez que ia à guerra perguntava: Senhor, tu estás comigo? Tu vai comigo? E Davi só ia para a peleja, Davi só ia para a guerra porque o Senhor estava com ele. Davi tinha certeza que o Senhor estava com ele nas guerras. De repente ele ouve que ele não vai poder construir o templo porque a mão dele está cheia de sangue. Porque o propósito de Davi foi fazer a conquista de Israel, foi preparar o território de Israel para que ali o povo pudesse estar juntos cultuando a Deus, para que o povo estivesse com a mesma visão, com o mesmo foco de ter um só Senhor, um Deus Criador. Davi tinha essa consciência. Davi sabia que o propósito dele se cumpriu, que ele teve que preparar toda aquela nação para que a presença de Deus fosse manifesta sobre Israel. E agora vem a função do seu filho, vem o propósito do seu filho. Então, quando Davi, queridos, faz essa oração, quando Davi faz essa oração que fala que ele, quando ele recebeu, quando Natan revelou para ele tudo o que ele deveria fazer, diz aqui que então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor. Quando eu comecei a meditar sobre isso, eu fiquei imaginando Davi sentado e falando assim: Senhor, eu não tenho palavra para expressar. Então foi que na minha mente veio lágrimas de gratidão. Porque Davi, ele começa a falar de tudo que o Senhor tinha sido para com ele. E ele fala assim: como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro deste teu servo. Tem-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Olha, queridos, o rei de Israel, ele estava dizendo que Deus tinha tratado ele como um homem de grande importância. Ou seja, a posição de Davi nunca lhe permitiu se sentir superior a Deus, superior àquele que o chamou para um propósito. Quando o Senhor ungiu Saul, nós vamos ver que a preocupação de Saul era em agradar o povo. Por isso ele desobedecia a Deus, porque a preocupação dele estava em agradar o povo. Mas Davi não. A preocupação dele estava em agradar a Deus. Por isso que ele falou que o Senhor o tratou como um homem de grande importância, queridos. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, Mical, sua esposa, ficou indignada. Como é que um rei pode estar dançando perante o povo da maneira que Davi estava fazendo? Davi, naquele momento, ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele, da sua posição. Davi estava preocupado em que ele queria a presença de Deus em sua vida. Isso tem que ser uma prioridade para nós. Se nós cremos realmente que nós temos um propósito, nós temos que saber que a prioridade em nossa vida, não importa qual seja a posição que o Senhor nos coloca, é em trazer a presença de Deus. E isso só vai acontecer quando nós paramos para nos assentar diante de Deus. Eu achei tão interessante falar que Davi se assentou diante de Deus, porque eu tenho o hábito de orar deitado, prostrado no chão. E uma vez uma pessoa falou o seguinte, que se conhecia alguém de oração quando se via o calo no joelho.
Eu falei assim, então Deus, para essa pessoa eu não sou uma pessoa de oração, porque eu não tenho calos no joelho. Eu gosto de orar prostrada, deitada no chão, ou então como Davi fez, se assentar. E muitas vezes eu faço isso. Eu me assento e falo, Deus, vamos conversar? Vamos bater um papo, Deus? Senhor, eu sei que Tu conheces todas as coisas, mas agora eu quero falar com o Senhor. E eu começo a conversar. Um dia eu perguntei para uma pessoa o seguinte, se ela já conversou em línguas. Porque eu sei a diferença em orar em línguas e quando eu estou conversando em línguas. É diferente, queridos, eu não sei te explicar muito bem, mas é uma experiência diferente. Então, eu sento, eu começo a conversar em línguas, aí eu começo, quando eu estou conversando em línguas, vem na minha mente o que está no meu espírito, eu começo a entender aquilo que eu estou conversando em línguas. É conversa, é um bate-papo, eu converso em línguas, aí eu fico um momento esperando, aí vem a resposta de Deus, é um diálogo. E nesse momento de diálogo é onde só resta lágrimas de gratidão. É onde você não tem palavras para expressar esse Deus tão magnífico que se revela a você. E como Davi falou, esse Deus que te trata com honra. E eu me pergunto, nós estamos tratando Deus com honra? Ou nós só achamos que devemos honrar a Deus quando Ele faz o que nós queremos, o que nós achamos que é bom para nós? Davi foi por várias vezes corrigido por Deus. Davi não ficou irritado quando Deus falou para ele, você não vai construir o templo, tua mão está cheia de sangue. Mas Davi se preocupou em preparar tudo que fosse necessário para a construção do templo, ou seja, para aquele que viria a ser o seu sucessor. E nós, como líderes, nós temos honrado a Deus, nós estamos preocupados em preparar pessoas para ser o nosso sucessor, ou nós achamos que nós somos insubstituíveis? Sabe, queridos, quando eu olho para Jesus, quando eu vejo quando Jesus falou assim, eis que farão coisas maiores do que eu faço. Como está faltando isso para nós? Como está faltando essa maturidade para nós? Compreender que nós temos que olhar para aquela pessoa que está crescendo dentro do seu chamado. Olhar para aquela pessoa que está crescendo dentro do seu propósito. E saber que você deve motivá-la, incentivá-la a crescer. Olha a preocupação de Davi. Preparar. Deixar tudo preparado. Davi não só deixou preparadas as coisas materiais que Salomão ia necessitar para a construção do templo, mas também Davi deixou um legado, porque Davi falou para Salomão, olha, caminhe, estou usando as minhas palavras agora, parafraseando, caminhe na presença do Senhor, busca o Senhor, tema ao Senhor, porque enquanto você fizer isso, o Senhor sempre estará contigo. Sabe, queridos, às vezes nós vamos passando tempos como cristão, vamos adquirindo anos como cristão, nós vamos deixando de ter lágrimas de gratidão. Davi reinou 40 anos. Esse homem tinha lágrimas de gratidão. Esse homem se falou assim, quem sou? Quem é Davi, Senhor? Quem é descendência de Davi? Para que me trates com tanta honra. Olha, queridos, eu quando comecei a ler esse trecho, eu fiquei pensando, falei, Deus, como nós chegamos nessa dimensão de compreender a soberania de Deus, de compreender a grandeza de Deus, de compreender que Deus tem controle de todas as coisas. Davi falou assim, o Senhor conhece meu coração.
Ou seja, Senhor, Tu sabes que eu já adulterei. Senhor, Tu sabes que cometi erros. Tu sabes, Senhor, que eu pequei contra Ti quando eu fiz o censo, quando não era para fazer e o Senhor me corrigiu. E mesmo assim, Tu me honras. Honras a minha casa, honras a minha descendência. Sabe, quando eu participo da ceia, eu ainda choro. E talvez algumas pessoas podem pensar, nossa, desde ceia está chorando. Porque a tendência das pessoas é achar que quando nós choramos diante da presença de Deus é porque nós estamos em pecado, ou que alguma coisa está errada conosco. Mas eu ainda choro na ceia, porque é exatamente isso que eu falo. Senhor, quem é a Regina? Para que Tu trate com tanto amor, com tanta misericórdia. Desculpe, mas é assim que eu me sinto. Cada vez que eu participo da ceia, esse Deus que honra a Sua criação, esse Deus que honra aquele que é pó. E quantas vezes nós esquecemos de honrar aquele que é soberano, aquele que é imutável, aquele que não cometeu nenhum erro, aquele que nunca pecou. Como falta, queridos, os nossos cultos de hoje, eu falo no geral, tá? Como falta nos nossos cultos de hoje honrarmos a Deus. Eu tenho sérios problemas com louvores onde o homem é o centro. Eu gosto de louvores que diga que Deus é o centro. Eu gosto de louvores que exaltam a grandeza de Deus. Eu gosto de louvores que falam da majestade de Deus. Eu gosto de louvores que falam da soberania de Deus. Eu gosto de louvores que falam do caráter de Deus. Porque quando eu ouço esses louvores, eu só tenho lágrimas de gratidão por saber que esse Deus, soberano sobre todas as coisas, se preocupa e honra a sua criação. Que você tenha isso em seu coração. Não deixe de honrar a Deus. Não honre a Deus só por coisas boas que você quer ouvir. Davi se assentou diante do Senhor e orou e falou: quem é Davi? Como é bom você se colocar na presença de Deus. Faça isso. Coloque diante de Deus e pergunta: quem sou eu para Ti, Senhor? Quem sou eu diante de Ti? Você pode ter certeza que você só vai ouvir coisas boas. Deus não falou para Davi: você foi o homem que cometeu adultério. Você foi o homem que fez o censo fora da minha vontade. Você foi um homem com a mão muito cheia de sangue. Mas o Senhor falou para Davi: tenho promessas para você, para a sua casa, para a sua família. Tenho propósito para a sua descendência. Toda vez que você se colocar na presença de Deus, saiba que é isso que Ele quer revelar para você. Propósito. Honre, glorifique esse Deus magnífico, porque Ele nos honra, querido. Deus abençoe você, que você possa ter lágrimas de gratidão
Porque nem todas as lágrimas, querido, são lágrimas de pecado, nem todas as lágrimas são lágrimas de remorso. Quando aquela mulher jogou o perfume e derramou o perfume aos pés de Jesus e ela chorou, foi lágrimas de gratidão. Foi lágrimas de gratidão. Que tenha isso no seu coração. Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu te louvo, eu te bendigo e glorifico a Ti, Senhor, por mais esse dia. Glorifico a Ti, Senhor, por nos chamar e nos honrar, Senhor. O Senhor nos honra, que nós possamos crescer diante de Ti em primeiro lugar e depois diante dos homens. Que nunca falte em nós lágrimas de gratidão, porque quando estamos na Tua presença, não temos palavras para expressar quão amoroso o Senhor é, quão bondoso é o Senhor. Pai, no nome do vosso Filho Jesus, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade e misericórdia seja sobre a vida de cada ouvinte, Senhor, desse vídeo, sobre a sua família, que cada um individualmente possa se assentar diante do Senhor e perguntar: quem sou eu diante de Ti? E o Senhor nos dará essa resposta: um homem, uma mulher ao qual eu tenho honrado. Pois, querido, quando nós fazemos isso, o Senhor está aperfeiçoando em nós o seu caráter para o seu propósito. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Shalom.